E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um dos níveis das Backrooms. Hoje eu vou apresentar para vocês o nível 352, também conhecido como o nível Não Fale Mal. Então rapidinho, se inscrevam no canal, aqui toda semana tem novos conteúdos desse tipo e vamos pro vídeo. O nível 352 é um nível de dificuldade de sobrevivência variável. Esse nível tem uma classificação especial e vocês já vão entender o porquê. Descoberto no dia 25 de setembro de 1998, o nível 352 aparenta ser um grande complexo de unidades de armazenamento, aparentemente de tamanho indeterminado, também por conta das características especiais desse nível. Esse nível é composto inteiramente dessas unidades de armazenamento. Aparentemente, cada uma dessas unidades é nomeada com um número aleatório. Esse nível é iluminado com uma série de lâmpadas fluorescentes no teto, e raramente em algumas das paredes desse nível. Dentro dessas unidades de armazenamento, você pode encontrar vários recipientes de papelão e plástico. Sempre que um viajante inspecionar um desses elementos, ele encontrará itens que o farão se lembrar da sua infância, ou pelo menos uma época antiga das suas vidas, mesmo que a pessoa já tenha nascido nas Backrooms. Porém, tome cuidado. Essas unidades de armazenamento também são habitadas por clamps. Eles ficam escondidos em algumas dessas unidades de armazenamento, sempre no fundo dessas caixas de papelão e plástico. Eles sempre vão permanecer escondidos nessas caixas, esperando alguém investigá-las e em seguida atacar os viajantes. Fora os clamps, você não encontrará nenhuma outra entidade específica aqui nesse nível 352, mas isso também varia, porque esse nível possui um comportamento especial e invasivo único. Sempre que uma pessoa mencionar ou documentar esse nível em qualquer lugar, ele vai se manifestar imediatamente ao redor da pessoa. E olha, ainda bem que eu não estou gravando esse vídeo das Backrooms, senão esse nível acabaria se materializando em volta de mim, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Esse efeito anômalo dura enquanto a pessoa estiver mencionando o nível 352. Porém, caso ela documente esse nível em qualquer lugar, seja num pedaço de papel ou no computador, esse efeito anômalo continuará enquanto o documento não for apagado ou então o aparelho destruído. Toda a vez que o nível for mencionado, ele se manifestará no raio de 91 metros da pessoa que o mencionou. O nível 352 pode entender a maioria dos idiomas do alfabeto latino, ou seja, línguas como português, inglês e espanhol. Testes foram realizados em outras línguas como o vietnamita e o russo, e esses testes não deram resultado. Ou seja, o nível é basicamente senciente, porém ele entende apenas alguns idiomas. Esse efeito também não se manifesta caso o nível seja documentado em formato de código. Inclusive, a página do nível 352 menciona o nível 352 em formato de código à base de 64, para assim evitar que o agente que fez a descrição do nível 352 acabasse sendo transportado para ele. E sobre as entidades desse nível, como eu disse antes, esse nível possui apenas os clamps. Caso você seja transportado para o nível 352, você encontrará apenas os clamps, a menos que você tenha sido transportado a partir de um nível que possua outras entidades. Por isso, esse nível não tem uma dificuldade de sobrevivência fixa, como a maioria dos outros níveis das Backrooms. Por exemplo, se você for transportado para cá a partir do nível 0, que não possui nenhuma entidade, você só encontrará os clamps habitando esse nível. Porém, caso você venha para esse nível a partir de um nível que possua entidades, então essas entidades também serão transportadas para o nível 352. E agora, a história de como esse nível foi descoberto? Ele foi descoberto basicamente por acidente. Dois andarilhos estavam acessando documentos de bancos de dados das Backrooms quando notaram que havia um nível faltando, o nível 352, e assim que eles o mencionaram, o nível se manifestou em volta desses andarilhos. Inicialmente, como eles apenas mencionaram o nível simplesmente apareceu na frente deles e em seguida desapareceu. Porém, assim que eles adicionaram o nível no banco de dados, o nível acabou se manifestando permanentemente em volta deles. Em seguida, eles avisaram a Meg sobre as anomalias desse nível, e como ele não era um nível normal nem nada do tipo, a Meg realizou uma série de experimentos para determinar em quais circunstâncias o nível apareceria, e basicamente foi constatado que o nível não vai se manifestar caso ele seja mencionado em formato de código. Por isso, o arquivo desse nível está registrado em código à base de 64, e mencionar esse nível enquanto você está nas Backrooms vai te levar até ele. Além disso, como vocês podem imaginar,
esse nível não possui nenhuma colônia ou posto avançado. E sobre as entradas do nível, a única maneira de você chegar ao nível 352 é mencionar ele, ou então registrar o nome do nível em algum lugar. Fazendo isso, você e qualquer entidade que esteja próxima a você serão transportados para o nível 352. E agora sobre as saídas. Caso você destrua os documentos que foram registrados no nível 352, o nível vai desaparecer em volta de você. Porém, existe uma outra maneira de escapar desse nível. Você pode escapar desse nível alcançando um tubo de ventilação. Esse tubo de ventilação estará bloqueado por uma tela com 4 parafusos, então, a menos que você tenha muita força, vai precisar das ferramentas certas para conseguir escapar desse nível. Pode não ser fácil, mas quem sabe você não encontra essas ferramentas armazenadas nos corredores desse nível. Bom pessoal, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos desse tipo. É isso, fiquem bem e até mais.